Fala galera, professor Vaguinho passando aí na sua tela para mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje é muito legal, muito massa porque vai falar das variantes linguísticas. Então, o tema de hoje é variação linguística. Muito legal esse tema, então confere aqui comigo, vamos lá. Então veja bem, o que é variação linguística? Variação, coisas variadas, né? Então, é exatamente isso aí. É a linguagem variada que nós temos aí na língua portuguesa. Então, vamos lá para o slide para a gente conceituar isso bem bonitinho, bem tranquilo. Vamos lá. Variação linguística é um fenômeno que acontece nas esferas histórica, geográfica, social e situacional, nas quais a língua falada sofre mudanças de vocabulário, de pronúncia, de morfologia e de sintaxe. Então, essa variação linguística acontece nesses 4 campos aí. Então, vamos dar uma olhada aí nessa tirinha, dá uma olhada aí. Olha só, tem um garoto que está falando com uma professora e ele fala assim: "Ah, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, estamos achando maneiras, paradinha do New Português." Então veja bem, a professora ficou assim, sem entender nada, né? A professora não deu para entender muito bem o que ele quis dizer. Por quê? Porque ele utilizou uma variação linguística, ele falou uma linguagem própria dos jovens, do grupo social em que ele está inserido. Então ele utilizou muita gíria ali, muita brode, fessora, né? Deu uma reduzida na palavra. E aí, eu e os brother tudo, então não teve muita concordância. Isso faz parte da variação linguística. E essa variação você pode até falar, mas dependendo do local que você está, aí vai ser um problema para você. Se você estiver no meio de amigos, a linguagem que o garoto utilizou aqui, tranquilo. Se você estiver numa palestra, você não pode utilizar esse tipo de linguagem, certo? Mas faz parte da variação linguística. Então, vamos dar uma olhada no slide aqui, como que se divide essa variação. De uma maneira didática, há 4 tipos de variações linguísticas, com características distintas entre si. Então nós temos variação histórica, variação geográfica, variação social e variação de estilo. A gente divide isso nesses 4 campos de variações apenas a título de ficar mais fácil da gente estudar, né? Vai ficando mais facinho da gente destrinchar cada uma delas, porque cada uma delas tem características próprias, né? A variação linguística histórica é uma coisa, a social é outra, ok? Então vamos ver cada uma delas para a gente poder compreender um pouco mais a fundo isso aí. Vamos lá. Variação histórica, também chamada de variação diacrônica. Professor, que palavrão é esse? Diacrônica. Parece que está me xingando aí. Não, variação diacrônica, se você pegar aí um texto estiver escrito variação diacrônica, é a mesma coisa que variação histórica, beleza? São 2 nomes para uma mesma coisa aí. Então vamos voltar lá. Também chamada de variação diacrônica é a variante ocorrida ao longo do tempo, desde os primórdios da língua portuguesa até os dias atuais. Olha esse exemplo aí, que legal aí. Vossa mercê, depois se tornou vós mercê, depois se tornou você. No tempo, a palavra você mudou, né? Antes não era você, antes, como nós vimos, é vossa mercê. E aí a história disso é interessante, porque diz que o rei de Portugal, lá por volta do século XIV, o rei queria que o povo, que os súditos, se dirigissem a ele utilizando vossa mercê. Né? Lembrando que Portugal nessa época já estava desvinculado, aí, já tinha se tornado independente da Espanha. Então o rei de Portugal queria que ele fosse chamado como título, né, um título nobre aí, que ele fosse chamado de vossa mercê. Beleza, ele foi chamado de vossa mercê. Só que
o povo foi se apropriando disso. Foi se apropriando, foi chamando uns aos outros de vossa mercê. No início até com meio que uma chacota e tal, só que ficou. E aí, eles lá, né? A gente não estava inserido nessa época ainda. Eles, naquela época, começaram a utilizar essa forma de tratamento não só com uma autoridade como o rei, mas uns aos outros mesmo. Vossa mercê, vossa mercê. Beleza, ficou vossa mercê. Uns aos outros ali se tratavam nessa nomenclatura. Portugal veio aqui para o Brasil, conquistou a terra brasileira, e aí os escravos começaram a escutar os portugueses falando isso, se tratando uns aos outros. Eles se apropriaram de vossa mercê. Só que a linguagem falada rápida, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, ficou vós mercê. Vós mercê. Então, vossa mercê já não é mais vossa mercê, agora é vós mercê. Beleza. Começaram a ser tratados como vós mercê. Algumas novelas aí que você já deve ter visto, você já via que o tratamento era esse, vós mercê. O tempo foi passando, e vós mercê, vós mercê, vós mercê, está muito longo, vós mercê, tiraram o meio da palavra, ficou você. Então, veja como que a língua foi se transformando, foi se modificando. E aí, vossa mercê passou a ser, ao longo do tempo, você. Aquilo que antes era um título de nobreza, agora é um tratamento comum entre nós, você. Se a gente for pegar aí, a gente vê que nas redes sociais a gente nem escreve você, coloca só o VC. É meio que um internetês aí que a gente chama, né? Uma linguagem de internet. Alguns, inclusive, em vez de colocar VC, coloca só o C. A letra C, o E e o acento. Então, essa é a variante linguística histórica. A língua que se modifica ao longo da história. Vamos dar uma olhada aí nessa tirinha, vamos ver? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Jesus do céu, o que o cara falou? O cara falou assim, pô, tem onda boa pra caramba aqui, a gente vai pegar agora ou vai pegar depois? Se você dá uma olhada aí na tirinha, veja que ele está de terno, né, de gravata, algo bem informal, aquela coisa toda. Então, essa linguagem aí já não está sendo mais usada. É interessante que esse cartoon aí foi feito para dizer o seguinte, do mesmo jeito que é inadequado se falar desse jeito aí, dessa coisa arcaica, também é inadequado ir na praia de terno e gravata e utilizar ainda uma prancha de surf. Então, fez um jogo de imagens com a linguagem. Essa linguagem que foi utilizada é uma linguagem mais antiga, né? Não se utiliza tanto assim em ambientes informais. Ok? Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aí na variação linguística geográfica. Vamos lá para o slide. Variação linguística geográfica, também chamada de variação diatópica. Também é um palavrão aí, variação diatópica, mas é a mesma coisa que geográfica. Ou ainda variação regional. É a variante que ocorre dependendo do lugar em que estamos. Então, nos exercícios, geralmente está variação regional, certo? Variação geográfica é utilizado bastante, mas talvez você encontre ainda com mais facilidade a variação regional. Esse nome que também você, sim, de uma maneira mais esporádica, você pode ver como variação diatópica, ok? O que acontece? Eu não sei se você já percebeu. Se você já saiu do estado do Espírito Santo, você já percebeu que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, existe uma linguagem própria ali. Né? Existe uma linguagem própria. Que quando você traz aqui para o Espírito Santo, talvez a palavra que
a gente utiliza, que eles utilizam em São Paulo, tem um outro significado aqui, certo? Tem um outro significado aqui. Isso é variação regional. Então existe uma linguagem aqui, meio que como se fosse uma linguagem própria do Espírito Santo, uma linguagem própria de Minas Gerais. Então dá uma olhada aí no exemplo que eu dei, ó, abóbora. Aqui no Sudeste a gente chama de abóbora, mas lá no Nordeste é conhecido como jerimum. Então veja, é a mesma coisa, porém com nomes diferentes, que varia dependendo da região em que você se encontra. Isso é variação regional ou variação geográfica, ou ainda variação diatópica. Vamos dar uma olhada nos exemplos aí muito legais, vamos dar uma olhada aí. Vamos primeiro ver no Brasil. Vamos ver no Brasil aí. Lá no norte, se você escutar assim, ih, levou farelo, pode ter certeza, a pessoa morreu. Então, levou farelo no norte é morreu. Ainda no norte, miudinho, a gente até utiliza isso aqui, miudinho quer dizer algo bem pequeno. No sul, cemitério é chamado de Campo Santo. Vê que beleza, hein? Você quer morar no Campo Santo? Eu não quero não. Então, lá no sul ainda, oportunidade é chamado de olada. No Nordeste, quando você tem alguma coceira na pele, você está com chanha. Se alguém fala isso aqui, a gente não vai nem entender o que o cara está querendo dizer. Lá no Nordeste ainda, e aqui o restante são todos do Nordeste, né, que tem aqui nos exemplos. Lá, se você está montado em alguma coisa, numa moto, num cavalo, eles falam que você está encangado. Encangado. Parece até um outro significado aqui para nós, né? Se um camarada engravidou alguém, ele fez mal para a menina. Fez mal significa engravidar alguém. Um lugar distante, e a gente até se apropriou um pouco dessa palavra, um lugar distante lá no Nordeste, eles falam que é caixa-prego. Aqui a gente até utiliza, vai para casa do caixa-prego, é um lugar distante, um lugar muito longe. Lá no Nordeste, veja bem, no Norte morreu levou farelo, no Nordeste é bater a caçuleta. O cara morreu, o cara bateu a caçuleta. Aqui ainda nós demos uma modificada. Nós falamos ainda bateu a cachuleta e não caçuleta. Então aqui ainda a gente modificou ainda mais essa expressão que é falada no Nordeste. E por fim, emitir uma opinião é dar pitaco. E a gente também utiliza essa nomenclatura aqui. Veja que eu dei alguns pontos aí do Brasil, das nomenclaturas do Brasil, mas nós temos expressões próprias aqui no Espírito Santo. Na internet, essas expressões que são próprias do Espírito Santo são chamadas de capixabês. É claro que nos outros lugares também tem, né? Por exemplo, a linguagem própria do Rio eles chamam de carioquês, de Minas chamam de mineirês e por aí vai. E aqui nós temos o nosso capixabês. Vamos dar uma olhada aí em algumas expressões aí. Se você não é aqui do Espírito Santo, é bom que você aprende aí, quando você escutar, você vai saber exatamente do que está falando. Aqui no Espírito Santo, a palavra pocar significa estourar ou também fazer sucesso. Por exemplo, minha filha estava brincando com a bexiga e de repente a bexiga pocou, a bexiga estourou. Ou se não, pô, cara, eu fiz um canal lá no YouTube e eu estou pocando, ou seja, estou fazendo muito sucesso. Então, pocar é um verbo capixabês, né? O verbo que nós utilizamos aqui para se referir a algo que estourou ou algo que está fazendo muito sucesso. Vamos para o próximo aí. Pegar e saltar do busão. Pegar e saltar do busão. Significa subir e descer do ônibus. E aí tem até uma brincadeira na internet aí que fala que capixaba não sobe do ônibus, ele pega. E é difícil, se você for olhar por uma linguagem denotativa, pegar, né, colocar nas costas ou segurar. Então a gente pega o ônibus, se fosse na linguagem denotativa era colocar o ônibus nas costas? Não. Para nós aqui, pegar o ônibus significa entrar nele. E aí tem também saltar do ônibus significa descer do ônibus. O próximo aqui, chapoca. Chapoca significa algo muito grande. Para nós, chapoca é algo muito grande.
Eu estava passando na rua e aí vi uma mangueira, tinha uma manga chapocuda ali, que é até uma variação de chapoca. Uma manga chapoca significa uma manga muito grande, beleza? Então essa aí é o que representa a palavra chapoca. Aqui no Espírito Santo, nós chamamos a lagartixa de taruíra. Essa é uma linguagem própria aqui, né? Taruíra. É aquele bichinho que fica aí, esconde, vai andando pelo teto, se esconde ali nas lâmpadas. Então, lagartixa a gente conhece como taruíra. Esse é muito interessante, ó. Ir pro rock. Ir pro rock significa ir para a festa. Ainda que essa festa não seja um rock. Ainda que essa festa seja um forró, seja, sei lá, um bate-papo de amigos ali, seja um sertanejo universitário, mas nós falamos ir para o rock, mesmo que o estilo musical não seja rock, ok? A gente também utiliza o termo catar e panhar, que é pegar algo. Voltando aí para o exemplo da manga, eu vi a manga chapocuda, então eu quero pegar ela, ou eu quero panhar ela. Então quer dizer que eu quero, quero catar ela. Catar que quer dizer pegar. Então a gente utiliza esses nomes aí quando a gente quer pegar alguma coisa. Esse aqui é muito interessante, que é gastura. Gastura parece que vem de gastar, né? Só que aqui no Espírito Santo, gastura não tem nada a ver com gastar. Gastura quer dizer que está agoniado por alguma coisa. Estou com gastura, isso me dá gastura. Ou você está ansioso. Nossa, eu estou com gastura porque eu quero logo apresentar meu trabalho. Então, gastura significa isso aí para nós. O outro aí, o último, tem uma bateria aí de capixabês, mas vou para o último aí, que é palha. O que é palha? Ah, algo meio palha. É algo que não é tão adequado, né? Ah, essa aula aí foi meio palha, foi meio ruim, não foi adequada. Então, palho ou palha significa para nós, dependendo do contexto, obviamente, algo inadequado. Então, essa é a variante linguística aqui do estado do Espírito Santo. E cada região do Brasil tem a sua variante local. Beleza? Tranquilo? E aí a gente pode passar para outra variante, que é a variante social. Vamos dar uma olhada ali no slide. Também chamado de variação diastrática. Professor, pelo amor de Jesus, você está falando os nomes esquisitos hoje, mais um esquisito aí. Variação diastrática é a variante que ocorre nos diversos grupos sociais. E como exemplo ali, eu coloquei surfistas, roqueiros, classes profissionais. E o que isso significa? Significa o seguinte, que se você tiver ali com a galera do surf, eles utilizam uma linguagem própria ali daquele meio, certo? Utilizam uma linguagem mais que a galera do surf vai entender. Se você pega aí roqueiro, utiliza uma linguagem própria de quem escuta rock, né? Se você pega aí, vamos ver aqui um outro tipo de variação social. Se você pega, por exemplo, skatista, tem outro tipo de linguagem. Cada grupo social tem um tipo de linguagem. Mas isso não vai se limitar a esses grupos sociais. Também pode ir em grupo de classes profissionais. Então, se você entrar numa reunião de conselho de classe, sem ser professor, sem ser da área da educação, às vezes a gente vai utilizar termos ali que soa estranho para você, porque nós, professores, temos uma linguagem própria que nós utilizamos ali quando estamos reunidos entre nós mesmos. Isso acontece também com a classe médica, isso acontece também com a classe de jornalistas, né? Então, cada classe profissional vai ter uma linguagem própria. Por exemplo, se você pegar aí um laudo médico, por que a gente não consegue ler um laudo médico? Porque ali tem uma linguagem, além de ser uma linguagem mais formal, existe ali uma linguagem própria da medicina, certo? Própria de médico. Então pode ser que você não entenda por você não ser médico. Quer ver? Vamos dar uma olhada assim, de uma maneira ainda mais clara, mais visível. Olha aí essa
tirinha, dá uma olhada aí. Na tirinha tem um médico, inclusive, que está falando assim, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus do céu, quase que eu travei aqui. Intumescência. E aí o cara fala assim, pelo amor de Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o doutor falou, calma, pô, não se preocupa, é só um furúnculo. Olha como é que é escrito furúnculo aí numa linguagem mais técnica. Processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus do céu, dá cansaço só de falar esse palavrão todo aí. Mas isso tudo quer dizer que é furúnculo. Na nossa linguagem, se o médico tivesse falado, você está com furúnculo, o cara não ia se preocupar. Mas como ele falou esse palavrão todo aí, o cara falou, meu Deus do céu, eu vou morrer daqui a 3 dias, deixa eu me despedir da galera aqui, porque vou bater a cacholeta, ou a caçoleta, dependendo da região onde você estiver. Então veja bem que esse tipo de linguajar, esse tipo de variante é uma variante social, ok? Tranquilo? Beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos para o próximo aí, que é a última variante linguística que a gente vai estudar, que é a variação de estilo. Dá uma olhada aí. Também chamada de variação situacional, pela primeira vez o nome ali é um pouco mais tranquilo, situacional, vem de situação, é a variante que ocorre dependendo da situação do dia a dia. Podemos utilizar a linguagem formal, que também é chamada de linguagem padrão ou linguagem culta, ou a informal, que também é chamada de não padrão ou coloquial, de acordo com os lugares em que nós estamos. Então, olha bem essa partezinha do final aí, que está em negrito. Se você pegar um exercício e tiver linguagem formal, é a mesma coisa que linguagem padrão, é a mesma coisa que linguagem culta. Se você pegar e estiver escrito linguagem informal, é a mesma coisa que não padrão, é a mesma coisa que coloquial, beleza? Isso precisa ficar muito bem claro, porque dependendo do exercício vai utilizar uma nomenclatura ou outra. Então, você precisa tomar cuidado com essa questão aí. Vamos dar um exemplo aí mais visível. Vamos lá. Na linguagem coloquial, eu poderia falar assim com vocês, no dia a dia, me segue lá no Instagram, @vaguinhoprofessor. Beleza, linguagem coloquial. Ok. Alguém poderia falar com você aqui, senta aqui, velho, para nós conversar. Então, isso aqui é uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, que a gente pode utilizar aí ao longo do nosso dia, com as pessoas de nossa convivência. Vamos transformar isso para uma linguagem culta. Vamos lá, ó. Siga-me lá no Instagram. O que mudou aí da culta para coloquial? Na coloquial, veja que a primeira palavra aí é um pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo, me. A regra gramatical diz que eu não posso utilizar um pronome oblíquo no início das minhas orações. Então, na linguagem culta, eu não posso falar me segue, eu tenho que falar siga-me, certo? Então, existe aí essa variação, esse detalhezinho com a palavra me. Então, eu poderia falar que na linguagem culta, eu não posso falar te amo. Linguagem culta, eu teria que falar amo-te. Ó, que lindo que ficou. Até arrepiou aqui. Amo-te. Fica melhor, mais bonito. Mas na linguagem coloquial a gente fala te amo mesmo. Vamos dar uma olhada no outro aí, para a gente ver a diferença. Olha lá, senta aqui, velho, para nós conversar. Na linguagem culta, a gente teria que escrever assim, ó. Sente-se aqui, amigo, para conversarmos. Olha a diferença de uma linguagem coloquial para uma linguagem culta. Você pode utilizar as duas? Pode. O que vai fazer com que você utilize uma ou outra? A situação. Por isso que é variação linguística situacional ou estilo, de estilo, né? Então, dependendo do local onde você está inserindo os seus textos, você vai ter um estilo diferente de escrita ou de fala. Beleza? Mas, professor,
Isso cai em prova? Isso cai em Enem? Cai. Cai e pega muita gente de surpresa aí. Vamos dar uma analisada em um exercício para a gente ver como que isso cai, qual é a linguagem que os exercícios utilizam para abordar a variação linguística? Pega aí comigo. Lá no exercício está escrito assim, ficou pequenininho, mas dá para você acompanhar aí. Está escrito assim, SOS Português, é o título do texto. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. E aí o enunciado trata assim: o assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. E veja que a linguagem é bem própria de quem é professor, né? Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. Letra B, literário, pela conformidade com as normas da gramática. Letra C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Letra D, coloquial, por meio de registros de informalidade. Letra E, oral, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Então vamos analisar cada uma delas aí, acompanha comigo. A letra A, regional. Nesse texto aí, tem alguma palavra, alguma expressão própria de alguma região? Se a gente for ler de novo, a gente vai ver que não tem. Então, não é a letra A. Letra B, literário, pela conformidade com as normas da gramática. Não existe aí uma questão de literatura, né? Não tem aí questões literárias propriamente ditas. Letra C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Existe uma linguagem técnica? Existe. Tanto que foi falado no enunciado que é próprio de professores. Então guarda essa alternativa aí. Letra D, coloquial, por meio do registro de informalidade. Você consegue ver alguma parte de informalidade no texto? Também não. Também não. Então volta aí, a gente só guardou a letra C por enquanto. Oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Você consegue ler aí como se você estivesse falando no dia a dia? Não. Existe aí uma técnica na hora de escrever. É um texto mais técnico. Então só nos sobrou, vamos ver lá, a letra C. Então, é um texto técnico, próprio de uso técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Então veja que é simples, mas a gente precisa ficar bem atento aí a essas questões para a gente não escorregar nesse tipo de atividade. Então, só recapitulando, nós falamos de variação linguística e temos a variação linguística histórica, geográfica, social e de estilo. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, bem simplesinho. Ok? Então, nessa aula é isso, apenas isso, tá? Que a gente vai estudar hoje, mas eu tenho certeza que você entendeu aí a questão da variação linguística, porque você está inserido nesse contexto. Ok? Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês, valeu, fui, até mais.